Olá pessoal, tudo bem? Jailson Sena para o canal Expiro, programa oeconomista.com. Neste programa a gente debate um pouco sobre política nacional e internacional, sobre filosofia, ideologias, cultura, enfim, tudo aquilo que de certa forma impacta a sociedade, dando evidentemente ênfase nas questões econômicas, porque afinal de contas o programa se chama oeconomista.com. Entendo eu que hoje divulgar a base estrutural da forma de pensar é importante e por isso informo que os pensamentos e opiniões aqui expostos têm como base uma visão conservadora e liberal. Conservadores estão à direita do espectro político? Hoje a narrativa política tenta jogar os conservadores como extrema-direita, mas esta é a forma que os progressistas encontraram de combater os conservadores. Eu gosto de classificar as correntes de pensamento em comunistas, socialistas, sociais-democratas ou liberals, no sentido americano, e os liberais. Essa classificação tem a ver com uma visão mais econômica. Acima destas, temos as duas correntes majoritárias hoje, os progressistas e os conservadores. Esta classificação tem mais a ver com valores e princípios culturais. Agora, não somos radicais. Se seguirmos a regra esquerda e direita, evidentemente que os conservadores estão à direita, não na extrema direita como querem os progressistas. Fechando esta questão, aqui neste programa, o economista.com, temos uma estrutura liberal de pensamento econômico e uma postura conservadora com relação a valores e princípios. Daí vem então a expressão conservador liberal ou liberal conservative, ok? Nosso objetivo aqui é contribuir para o debate, realizando uma análise estrutural, procurando a estratégia por trás de fatos e eventos políticos. Hoje, vivemos em um teatro de máscaras. Você vê o palco, atores em cena, textos decorados, cenário bem construído, tudo bem ensaiado, mas por trás do palco há toda uma estrutura funcionando. Chamamos essa estrutura de behind the scenes, por trás das cenas. Nossa análise busca justamente ver o por trás das cenas, para entender e apontar o real interesse dos grupos e os objetivos que eles querem atingir com as ações que realizam por detrás das cenas. Por que deixar isso claro é importante? Porque hoje muito é escondido. Não se mente mais para a sociedade para manipulá-la. A mentira era bastante utilizada no passado para manipular. Hoje essa estratégia não é mais possível, porque as informações podem ser checadas. Mentir hoje é muito arriscado, um grande risco à credibilidade. Hoje você manipula a sociedade com 4 estratégias. Primeira, escondem-se os fatos. As redações têm várias notícias a dar, mas elas serão escolhidas de acordo com o interesse dos donos da empresa ou da estrutura de poder que os chefes de redação querem beneficiar. Segunda estratégia, ênfase em certos fatos. Para afastar a ideia de que determinado veículo pode estar sendo parcial, divulgam-se os fatos, mas sem ênfase alguma, por exemplo, num cantinho escondido no jornal. Mas o que interessa vira manchete, com longos textos e até comentários em seção específica. Vimos isso acontecer na crise do coronavírus, por exemplo. A ênfase ao número de mortos em detrimento ao número de curados era evidente. Qual a razão de dar ênfase ao número de mortos? Terceira estratégia. Essa estratégia tem como base usar a manchete de forma impactante. E não preciso dizer que o impactante é o que interessa aos donos ou chefes de redação. E no corpo da matéria explicitar melhor a notícia, que muitas vezes até desmente o título da matéria. Isso porque se sabe que muitos leitores só leem a manchete e não se interessam em ler o conteúdo. E quarta e mais importante estratégia é o uso de narrativas. Narrativas não são mentiras em si, são versões e revisões que podem ser dadas a determinados fatos e eventos. As narrativas decorrem do direito à opinião e da liberdade de expressão. Você pode dar a interpretação de um fato que você quiser. E isso não é mentira, é apenas uma opinião. Essa tem sido a maior estratégia hoje. Tanto é que o que mais se tem nas redações são comentaristas políticos ou econômicos. Então o grande desafio é separar fatos de narrativas sobre fatos.
Agora isso é difícil, porque hoje quase tudo é possível de narrativa. Vamos fazer um exercício com isso? Vou apresentar 3 manchetes e vamos ver se são narrativas ou fatos e as posições que temos sobre elas. Vamos lá! Primeira manchete. Foi o antipetismo que ganhou as eleições de 2018? E aí? Fato ou narrativa? Essa narrativa é bastante ouvida nos comentários sobre as eleições de 2018, na qual o PT, com Fernando Haddad, perdeu para Jair Bolsonaro num placar de 55-45 em termos simplistas. Essa narrativa não tem validade, porque essa notícia tem a premissa de que se o PT tivesse feito tudo certo, não tivesse os casos de corrupção nos quais foram envolvidos, venceriam as eleições. Mas olha, o PT já estava envolvido em outros processos de corrupção, por exemplo o Mensalão, e isso não impediu as eleições de Lula em 2006 e Dilma em 2010 e 2014. Quem ganhou a eleição, gente, foi o resultado de 2 fenômenos que aconteceram no Brasil: o lavajatismo e a onda conservadora. O lavajatismo foi uma onda que trouxe para a sua praia todos os cidadãos que estavam cansados de corrupção. E a onda conservadora foi um fenômeno mundial que levou ao Brexit no Reino Unido, a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, embora eu acho que tenha pouca influência na eleição de Trump, visto que há nos Estados Unidos uma salutar alternância de poder entre democratas e republicanos. A onda conservadora também elegeu Jair Bolsonaro no Brasil. Então, sorry, não foi o antipetismo que ganhou em 2018. Segunda manchete. O comunismo morreu junto com a antiga União Soviética? E aí? Fato ou narrativa? Os comunistas foram extintos? Coloquei essa aqui porque estava em uma palestra de um eminente educador e este esnobou os presentes com essa pérola. Veja só, disse ele, alguns acreditam que existem comunistas no Brasil. Gente, o comunismo morreu como nome, mas não como prática e cultura política. É só você analisar as ideias apresentadas por grupos políticos de esquerda e você achará facilmente uma base comunista de pensamento por trás. Veja só, Fernando Haddad, segundo colocado na corrida presidencial em 2018, tem ideias totalmente inspiradas no comunismo. Basta ver seus escritos. E sua vice na chapa era do PCdoB. Dúvidas? Terceira manchete. Essa é um pouquinho mais complicada e vai exigir de você um pouco mais de atenção. Em termos de força política, quem é mais forte? A economia ou a ideologia? E aí? Essa aqui é muito mais um trade-off entre 2 forças. Quais delas mais mobilizam politicamente? Economia ou ideologia? E aí? Pensou? Há um tempo atrás se acreditava que a força da economia era maior que a da ideologia. O próprio comunismo não teve muita validade e viabilidade porque justamente o lado econômico do modelo não foi efetivo. Outro argumento interessante. Você já ouviu falar na frase, abre aspas, é a economia estúpido? Esta frase foi cunhada em 1991 pelo marqueteiro de Bill Clinton, James Carville. Na época, todos acreditavam que Bush pai era invencível, pois tinha vencido a Guerra do Golfo e com isso resgatado a autoestima dos americanos, após a dolorosa guerra no Vietnã. James Carville apostou que Bush não era invencível, tendo em vista que o país se encontrava em recessão econômica. E essa frase, abre aspas, é a economia estúpido, virou paradigma, pois Clinton, até então, o desconhecido governador de Arkansas, venceu a eleição. Ademais, com o tempo, as experiências das sociedades e o avanço das comunicações levaram a imaginar que as pessoas ficariam mais pragmáticas e tomariam decisões o mais racional possível. No entanto, com o advento da política cultural ou guerra cultural, como foi chamada, a ideologia novamente tomou força nos discursos políticos. Ultimamente, vivíamos o enfrentamento entre o politicamente correto, a arma ideológica dos progressistas, que se tornou bastante efetiva até o surgimento de gurus do politicamente incorreto, que começaram a fazer coro contra as forças do politicamente correto. A onda conservadora nasce muito dessa luta contra o politicamente correto e toma proporções bem grandes a ponto de vencer
eleição em vários cantos do mundo, derrubando assim a hegemonia esquerdista progressista. Economia é fundamental, mas ideologia também é importante. É isso aí. Hashtag simples assim. Valeu, pessoal, e até a próxima.